Robin Graham era uma jovem de 18 anos da Califórnia que estava dirigindo seu carro numa rodovia de Los Angeles até que ficou sem combustível. Ela foi vista pela última vez por patrulheiros que passavam e ofereceram ajuda, mas logo depois a Robin desapareceu e nunca mais foi encontrada. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E no episódio de hoje eu vou trazer para vocês o caso da Robin, né? Mas eu também trago várias curiosidades sobre outros casos semelhantes ao dela, que podem ou não estar conectados. E tem várias teorias que eu acho que vocês vão gostar. Não sei se o Alexandre vai gostar tanto. Mas tem aí alguns serial killers famosos que podem ter relação ou ser responsáveis pelo desaparecimento da Robin. Entendi, Marcela. Mas antes, eu só queria lembrar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui, ele conta com o apoio de pessoas maravilhosas. São os nossos apoiadores do coração. São eles que garantem que esse podcast continua existindo, esse projeto 100% independente. Daqui a gente fazendo no nosso escritório de pijama. Certo. Se não fosse por eles, nada disso seria possível e vocês não iam estar ouvindo este programa maravilhoso. E se você quiser se tornar um apoiador e virar uma dessas pessoas que sustentam o nosso coração, você pode ir lá na Aurelo ou no Apoia-se, procura por Detetive do Sofá. O link também está aqui na postagem. É muito importante, ajuda bastante, vocês não fazem ideia. E eu acho que agora sim, Marcela, o que aconteceu com a Robin? Que parece que pode ter, ou não, passado na frente de vários serial killers. De vários não, né? Um. Esperemos que de um só. Robin Ann Graham nasceu em 22 de junho de 52. Ela era uma dos 9 filhos do casal Marvin e Beverly Graham. A família de 11 pessoas vivia na casa número 2227 da rua Lemoyne, na área de Silver Lake ou Los Feliz, em Los Angeles. O Marvin Graham era funcionário do Departamento de Água e Energia da cidade, e a Beverly era dona de casa, mãe e esposa. Uma estudante talentosa, a Robin se formou na John Marshall High School em junho de 1970 e ela estava cursando artes na Pierce College, uma faculdade comunitária em Woodland Hills, Los Angeles. A Robin também tinha um emprego de meio período na Pier 1 Imports, na Hollywood Boulevard. A Pier 1 era a loja que todo mundo ia para mobiliar o primeiro apartamento naquela época. Eles vendiam móveis de Vime, uma decoração exótica e tapetes por um preço super barato. Também tinha um andar que era cheio de roupas e acessórios meio hippies e outro onde ficava um mercado. Então era uma das lojas preferidas dos jovens de LA nos anos 70. Na época do seu desaparecimento, a Robin estava num relacionamento estável e de longo prazo com um namorado chamado Tom Paust. E ela tinha uma vida social muito agitada. A Robin era descrita pelos pais, irmãos e amigos como tendo uma grande personalidade e um coração enorme. Fisicamente, a Robin tinha 1,70 m de altura, pesava 57 quilos, tinha olhos e cabelos castanhos. Ela também tinha uma marca de nascença na parte inferior das costas e um dos seus dentes da frente era um pouquinho mais escuro que os outros. Na noite anterior ao seu desaparecimento, em 14 de novembro de 1970, que era um sábado, a Robin acabou seu turno no trabalho e resolveu sair para encontrar alguns amigos da faculdade. Ela deixou o próprio carro estacionado na loja Pier 1 e o namorado dela, o Tom, a buscou ali na loja para eles irem juntos até o Café Troubadour, também em Hollywood, para encontrar o pessoal.
A Robin e o Tom se divertiram com os amigos até por volta de 1h30 da manhã. Depois disso, o casal deixou o café Troubadour e deram uma carona para uma amiga da Robin. Depois de deixarem a menina em casa, os dois foram de carro até o Pier 1, para que a Robin pegasse o carro dela que ela tinha deixado estacionado no local. O Tom e a Robin se despediram, ela entrou no próprio carro e os dois foram embora para as próprias casas. A Robin ainda morava com a família nessa época, com os pais e os 8 irmãos. Ela deixou o Pier 1 de carro e imediatamente partiu pela Hollywood Freeway para casa. Mas, poucos minutos depois de sair de carro, entre 1h45 e 1h55 da manhã, o carro da Robin parou de andar e ela ficou parada na rampa de saída da Santa Monica Boulevard. Quase imediatamente após o carro dela parar, um carro da Patrulha Rodoviária da Califórnia parou ao lado dela e 2 policiais perguntaram se eles poderiam oferecer alguma assistência ou se a Robin queria que eles chamassem um reboque para ela. A Robin não queria o reboque, mas ela aceitou que os policiais a ajudassem e empurrassem seu carro para o acostamento. Ela também perguntou para eles onde ficava a cabine telefônica mais próxima, e como era bem pertinho e na direção contrária da pista, a Robin foi andando até essa cabine. Ela ligou para casa às 2h04 da manhã para tentar pedir ajuda para os pais. Só que o Marvin e a Beverly não estavam em casa. Era o aniversário da Beverly e os pais estavam com os amigos deles comemorando. A Robin, então, deixou um recado com uma das irmãs mais novas, chamada Bonnie Jean, de 16 anos, dizendo que o carro dela tinha parado de repente e para os pais irem até onde ela estava assim que chegasse. Eu, com certeza, com os meus 16 anos, esqueceria de dar o recado, né? Mas a Bonnie não esqueceu. Assim que os pais entraram em casa, por volta das 2h30 da manhã, ela avisou para eles que a Robin tinha ligado. Então, o Marvin, o pai da Robin, foi até lá para ver o que tinha acontecido com o carro e buscar a filha. Ele foi para a estrada? Foi para a estrada, para Hollywood Freeway. Enquanto dirigia pela rodovia, o Marvin avistou o carro da Robin no acostamento, mas ele continuou dirigindo até chegar no posto de gasolina mais próximo e comprou um galão de gasolina, caso esse fosse o problema, né? Caso o carro da Robin tivesse ficado sem combustível. O Marvin voltou até onde o carro da Robin estava parado, mas ela já não estava lá. O carro dela estava abandonado sozinho e uma das portas estava destrancada. Na hora, ele não deu muita importância. Ele achou que a filha devia ter pedido ajuda para mais alguém, já que quando ela ligou, os pais não estavam em casa. Ou até que os policiais podiam ter dado uma carona para Robin. O Marvin só estranhou o fato da Robin não ter deixado um bilhete para ele, mas ela podia estar sem papel e caneta. Então, o Marvin usou a chave reserva que ele tinha levado com ele, tentou ligar o carro e confirmou que o problema era a falta de combustível. Ele encheu o tanque do carro da filha e levou o carro para casa. Na ida, ele chegou a ver a filha? Porque ele passou direto do carro e foi pro posto. Ele acha que ele não viu a filha na ida já, entendeu? Provavelmente ele não viu, mas ele também não prestou tanta atenção, sabe? Ele não parou pra olhar, ele só falou, o carro da Robin tá ali. Quando o Marvin chegou, a Robin ainda não estava em casa. Os pais dela ficaram acordados a noite toda, esperando que ela aparecesse ou desse notícias, e nada. Então, quando amanheceu, no dia 15 de novembro de 1970, a família Graham tentou reportar o desaparecimento dela. Mas a polícia disse que eles tinham que esperar 24 horas, afinal, a Robin era jovem, ela devia aparecer logo e tal, aquele papinho que a gente já conhece, né? No dia 16, logo cedo, os pais dela foram até lá de novo, cobrando que dessa vez o relatório do desaparecimento fosse feito, porque a Robin ainda não tinha aparecido. Logo que a polícia começou a fazer as buscas pela Robin,
os 2 policiais da Patrulha Rodoviária da Califórnia se lembraram que tinham visto a Robin naquela noite e mais de uma vez. Eles a auxiliaram a botar o carro no acostamento, como vocês já sabem. Mas depois disso, eles continuaram patrulhando a rodovia e pararam uma segunda vez para falar com a Robin. Ela disse para eles que já tinha ligado para casa e que a ajuda estava a caminho. Satisfeitos com a resposta, mas ainda querendo ter certeza de que a jovem ficaria bem, os policiais foram embora para continuar fazendo a patrulha, mas decidiram passar pela Robin uma última vez, só para checar como ela estava e ter certeza que a ajuda realmente estava a caminho ou já tinha até chegado. Nessa última vez que eles passaram pela Robin, eles a viram conversando com um homem branco que parecia ter entre 25 ou 26 anos, de cabelo castanho, com cerca de 1,77 m de altura. O homem usava calça-boca de sino, uma blusa de gola alta branca e dirigia um Corvette azul. Os policiais viram a Robin conversando com esse homem na janela do carro dela. E depois ele foi até a frente do carro e abriu o capô. Os policiais presumiram que aquele rapaz devia ser um parente ou amigo para quem a jovem tinha ligado pedindo ajuda. Então, eles continuaram dirigindo e pararam de se preocupar com a Robin. Ainda segundo esses 2 policiais, a Robin parecia à vontade conversando com o jovem. Ela não demonstrava estar com medo ou nervosa nem nada parecido. A Robin foi vista pela última vez usando uma jaqueta de cotelê azul escuro com botões dourados, uma blusa de malha vermelha, calça jeans e tamancos vermelhos. E esse foi o último avistamento da Robin. Infelizmente, os 2 policiais não chegaram perto o suficiente do homem misterioso para dar uma olhada em seu rosto enquanto passavam por ele, e por isso nunca foi feito um retrato falado do suspeito. Os policiais ainda relataram que eles tinham visto o Corvette azul inicialmente passar pelo carro da Robin, sair da rodovia na próxima saída, dar a volta e voltar, estacionando atrás do carro dela. O relatório inicial afirmava que a Robin tinha entrado no carro do rapaz e saído com ele voluntariamente. Mas, quando os policiais foram interrogados pela segunda vez, eles esclareceram que não viram os 2 saírem juntos. Eles só viram os 2 conversando amigavelmente e o rapaz abrindo o capô para dar uma olhada no carro. O tratamento do incidente pela polícia provocou críticas imediatas do supervisor do condado de Los Angeles, Kenneth Hahn. Ele afirmou que a Robin desapareceu porque os 2 policiais da patrulha rodoviária não ficaram com ela, mantendo-a segura até a ajuda chegar. Então, uma investigação foi iniciada para investigar a conduta dos 2 patrulheiros na noite em que a Robin desapareceu. O público em geral também ficou furioso com a ideia de 2 policiais treinados terem deixado uma jovem vulnerável sozinha na presença de um estranho nas primeiras horas da manhã, o que resultou em seu sequestro. Apesar do clamor público, foi finalmente determinado que os patrulheiros em questão estavam agindo de acordo com o protocolo e que eles não tinham feito nada de errado, nem eram culpados pelo desaparecimento da Robin. Eles fizeram o que era esperado deles, né? Eles ofereceram ajuda e até voltaram lá para checar a Robin e tal. Mas o protocolo da Patrulha Rodoviária da Califórnia foi alterado depois disso para garantir a segurança de todas as motoristas mulheres que ficassem paradas nos acostamentos, declarando que os policiais deveriam permanecer com qualquer mulher que ficasse parada na beira das estradas à noite até que a sua ajuda chegasse. Mas é claro que, embora a polícia tenha tomado essas precauções extras, as mulheres continuaram desaparecendo em circunstâncias semelhantes envolvendo veículos nos anos seguintes. Afinal, os patrulheiros não são onipresentes, né? A polícia tentou encontrar digitais no carro da Robin, principalmente no capô, que os policiais viram o homem abrindo, mas não conseguiram nenhuma impressão viável.
O sargento Donald Ham disse que eles entrevistaram cerca de 150 amigos, familiares e conhecidos da Robin numa tentativa de obter informações. Sobre o desaparecimento dela, o sargento Ham disse: "Estamos seriamente preocupados com a segurança da menina. Tememos que ela possa ter sido vítima de um crime." Sherlock. Durante anos após o desaparecimento da filha, o Marvin Graham ligou para o sargento Donald Ham, da Homicídios, de Los Angeles, a cada poucas semanas para obter uma atualização do status do caso. E os dois homens acabaram se tornando amigos e ocasionalmente almoçavam juntos e conversavam. Em 1975, o sargento Ham pensou que a Robin tinha sido encontrada na Pensilvânia no ano anterior, porque um esqueleto foi encontrado na região. Um grupo de patologistas se juntou e até fez um esboço de como a mulher seria, e ela se parecia um pouco com a Robin. Mas, depois que um especialista forense analisou os registros dentários, ficou claro que o esqueleto não pertencia a Robin. Em seu tempo investigando, o sargento Ham verificou milhares de corvetes azuis. "Eu estava verificando corvetes até enlouquecer. Um oficial de controle de tráfego costumava vir todas as manhãs com uma lista de corvetes que ele tinha visto. Não importava a cor deles, já que o carro poderia ter sido pintado", disse o sargento. Os investigadores checaram registros do DMV, que é o Detran de lá, e eles tentavam encontrar pessoas que registrassem corvetes. Eles também entraram em contato com diversas seguradoras, correndo atrás das informações de clientes que possuíssem esse tipo de carro. Uma investigação bem extensa foi feita para tentar encontrar o carro e o motorista, mas não deu em nada. Quando a polícia local percebeu que estava ficando complicado e que eles não estavam chegando em lugar nenhum, eles criaram uma força-tarefa especialmente para investigar o desaparecimento da Robin. Uma coisa que confundiu os investigadores foi por que a Robin recusou a ajuda de policiais uniformizados em viaturas policiais apenas alguns minutos antes, mas aceitou a ajuda de um homem não uniformizado num Corvette. Será que ela não queria pagar por um reboque e a sugestão dos policiais foi exatamente chamar um reboque para ela? Ou será que ela conhecia aquele homem do Corvette e se sentia segura com ele? Já que os pais dela estavam fora quando ela ligou, talvez ela tenha pensado que esse cara podia levá-la para casa antes mesmo dos pais dela receberem o recado. A Robin era muito jovem e poderia ser meio ingênua, então nós sabemos que de alguma forma esse homem deve ter conseguido persuadi-la a entrar em seu carro. O sequestrador poderia também estar oferecendo uma carona até o posto de gasolina, que era muito perto de onde ela estava parada, para que ela comprasse combustível para abastecer o carro dela. A Robin era uma cliente regular naquele posto de gasolina Texaco, tanto que os investigadores entrevistaram todos os funcionários do posto para saber se alguém tinha visto a Robin ou se algum Corvette tinha parado ali naquela noite. Mas não deu em nada. Depois que o LA Times publicou uma história sobre o desaparecimento da Robin, uma mulher escreveu ao Sr. e à Sra. Graham, alegando que ela também havia parado na mesma rodovia que a Robin mais cedo naquela noite, e que um homem dirigindo um Corvette, alegando ser um oficial de folga, ofereceu uma carona para ela. Ela recusou a oferta dele. Não se sabe se era o mesmo homem que foi visto pela última vez com a Robin, mas a polícia sentiu que essa era uma teoria sólida. A mulher posteriormente identificou um homem chamado Bruce Davis como o homem que ofereceu carona para ela. O Bruce Davis é uma das inúmeras pessoas suspeitas de ser o assassino do Zodíaco. O Bruce era um serial killer que operou na área da Califórnia no final dos anos 70. Ele ainda é suspeito de muitos desaparecimentos e assassinatos não resolvidos na área. Além disso, o Bruce era um membro notório da família Manson. E embora ele não tenha participado do assassinato da atriz Sharon Tate em agosto de 69,
ele se entregou à polícia poucas semanas depois do desaparecimento da Robin Graham. Ele acabou sendo condenado por 2 acusações de assassinato separadas, incluindo a do peão Donald Shorty Shee, que inclusive é o único assassinato em que o Charles Manson tecnicamente teve participação direta, né? Em que ele pessoalmente estava lá cometendo o crime. Depois que o Bruce Davis foi levado sob custódia em 2 de dezembro de 1970, nenhum outro assassinato ocorreu que fosse definitivamente ligado ao Zodíaco. O Bruce foi condenado à prisão perpétua e, apesar dele manter um histórico limpo desde 1980 e de ter sido recomendado anteriormente que ele recebesse a condicional 7 vezes, em 2022 um painel da Califórnia negou a liberdade condicional porque o Bruce não tem empatia. Ele tá vivo até hoje? Tá. Bom. O assassino do Zodíaco aterrorizou o norte da Califórnia entre 1968 e 1970, alegando ter matado 37 vítimas diferentes durante esse período. Ele enviou cartas provocativas à imprensa da área da Baía de São Francisco, assumindo o crédito pelos assassinatos, e desenhou à mão cifras complicadas das quais apenas uma foi decodificada, apesar da ampla disseminação dessas cifras ao longo dos anos. Eu tenho a teoria pessoal de que o Zodíaco era burro, né? E que ele não sabia escrever direito. Tipo, não tinha uma gramática básica. E por isso, e por isso que ninguém consegue decifrar, porque ele escrevia tudo errado, então é lógico que as cifras também, representando as letras, vão estar todas incoerentes, todas erradas. Sim, mas isso é só a minha teoria pessoal, né? Eu sempre acho que os serial killers dessa época só ficaram impunes, entre aspas, não dá pra saber, vai que era esse cara, porque eles davam sorte. Também. E não precisa ser um gênio do crime pra ter sorte. Mas assim, o Zodíaco especificamente, todo mundo acha que ele era um gênio porque ele criou essas cifras super complicadas. Talvez não tenha sido bem assim, talvez seja exatamente o contrário, né? Ele não sabia escrever, a cifra é complicada porque as palavras estão erradas. Como é que você vai quebrar um código de alguém que nem sabe escrever? Pois é. Apesar de reivindicar 37 assassinatos, os detetives só podem concordar definitivamente sobre 7 vítimas do Zodíaco, 2 das quais sobreviveram. Devido à infâmia do Zodíaco e à natureza não resolvida dos seus crimes, várias teorias surgiram ao longo das décadas sobre quais vítimas de assassinato foram mortas pelo Zodíaco e qual era a identidade dele. E o Bruce Davis sempre negou ser o assassino do Zodíaco, né? Só para vocês saberem. Não tem como negar que a Robin viveu na região certa da Califórnia durante o período certo para ser uma possível vítima do Zodíaco. Mas é impossível dizer quantos jovens do norte da Califórnia foram vítimas dele. Qualquer caso envolvendo vítimas em veículos quebrados já se suspeitava logo que era um trabalho do Zodíaco. E a série de detetives amadores investidos no caso espalhou muita desinformação ao longo dos anos. O que é certo sobre o desaparecimento da Robin é que ela foi vítima do estratagema do Bom Samaritano, no qual uma série de jovens mulheres nos anos 60 e 70 receberam ajuda ou uma carona de motoristas que passavam apenas para acabar mortas ou desaparecendo sem deixar vestígios. Se esses casos estão ligados ou não, continua sendo um ponto de discórdia. Como eu já disse, houve muitos crimes naquela época e área da Califórnia onde os criminosos tinham como alvo mulheres vulneráveis com problemas no carro ou que estavam pedindo carona. Por isso, os investigadores pensaram que o desaparecimento da Robin poderia estar ligado a uma série de outros casos semelhantes. Assim como o caso da Robin, nenhum desses outros casos foi resolvido, e algumas das vítimas foram encontradas mortas em Hollywood Hills. Eu vou contar um pouquinho sobre alguns desses casos para vocês. Em 18 de maio de 69, Rose Tashman, uma estudante israelense de 19 anos da San Fernando Valley State College, desapareceu a alguns quilômetros do local onde a Robin também desapareceu posteriormente.
O carro da Rose foi encontrado abandonado no acostamento da Hollywood Freeway com um pneu esquerdo furado por volta das 2 da manhã. Havia evidências de que alguém havia parado para ajudar a Rose com aquele pneu furado. Apenas 9 horas depois, o corpo nu da jovem foi encontrado em uma ravina perto da Mulholland Drive. Ela foi estrangulada com arame farpado e estuprada. Cherry Jo Bates, de 18 anos, foi esfaqueada até a morte e quase decapitada em 30 de outubro de 66, no Riverside City College. Na manhã seguinte, por volta das 6h30 da manhã, um zelador localizou o corpo da Cherry em uma entrada de cascalho perto da biblioteca. Seu corpo foi encontrado completamente vestido e nenhum dos seus pertences estava faltando. A polícia encontrou o Fusca da Cherry com as chaves ainda na ignição e 3 livros da biblioteca no banco do passageiro, a cerca de 100 metros de onde ela foi encontrada morta. O sistema de ignição do carro, que incluía a bobina do distribuidor e o condensador do motor, havia sido arrancado. As autoridades concluíram que o agressor da Cherry tinha desativado seu veículo e estava esperando que ela saísse da biblioteca e precisasse de ajuda com o carro. Em 20 de janeiro de 1970, meses antes do desaparecimento da Robin Graham, a Cindy Melin, de 19 anos, foi vista pela última vez no estacionamento do Buenaventura Shopping Center. Ela trabalhava lá como vendedora na Broadway Department Store. Ela saiu do trabalho logo após o fechamento do shopping e foi vista pela última vez parada ao lado do próprio carro às 21h40. Ela estava acompanhada por um homem caucasiano desconhecido que devia ter entre 30 e 40 anos. O homem dirigia um veículo de cor clara. Ele parecia estar ajudando a trocar o pneu traseiro esquerdo da Cindy. Ela nunca chegou em casa do trabalho e desapareceu sem deixar vestígios. Quando seu pai chegou ao shopping na manhã seguinte, às 7 da manhã, ele viu o carro dela estacionado com um macaco ainda embaixo dele e com o pneu furado ainda no mesmo lugar. Perto dali, no chão, estava o estepe. Um objeto pontiagudo havia rasgado a lateral do pneu da Cindy. Assim como a Robin, a Cindy nunca foi encontrada. Por volta das 23h15 do dia 22 de março de 1970, Kathleen Jones, de 22 anos, estava dirigindo para o oeste na rodovia 132 em Modesto com sua filha de 10 meses, quando observou um veículo de modelo recente de cor clara seguindo-a. Esse outro veículo a seguiu até ela parar. Com uma chave de roda na mão, um homem saiu do veículo e se aproximou do carro da Kathleen. O homem disse para ela: "Sua roda traseira está balançando, vou apertar os parafusos." A Kathleen permaneceu no veículo enquanto o homem usava a chave de roda para supostamente apertar os parafusos. O indivíduo, então, a informou de que a roda tinha sido consertada e que ela podia continuar. Mas a roda do carro saiu quando a Kathleen tentou dar ré. Ela saiu do carro para ver o que tinha acontecido e notou que havia apenas um parafuso segurando a roda no lugar. Então, o homem voltou e se ofereceu para levá-la até um posto de gasolina. A Kathleen aceitou e entrou no carro do suspeito com a sua bebê. No entanto, o homem dirigiu por estradas secundárias da região por aproximadamente 1h30. De acordo com um relatório policial sobre o incidente, o homem foi amigável e não ameaçador, mas várias vezes, quando a Kathleen perguntou se ele pretendia parar no posto de gasolina, o homem evitava a pergunta e começava a falar sobre outra coisa. A Kathleen começou a se sentir assustada e preocupada que o homem fosse machucá-la. Ela então disse a ele que estava enjoada e que ia vomitar. E quando ele diminuiu a velocidade, a Kathleen pulou para fora do carro e saiu correndo com a bebê. Ela fugiu do homem e se escondeu em um campo. Depois de fechar a porta do passageiro, o suspeito saiu em disparada. A Kathleen conseguiu parar um carro que passava e foi levada até uma delegacia de polícia para que ela pudesse relatar o incidente.
Ela estava inconsolável e soluçando incontrolavelmente quando foi interrogada pela polícia. De repente, ela notou um cartaz de procurado com um retrato falado do Zodíaco na parede e disse: "Esse é o homem." Mais tarde, a polícia encontrou o carro da Kathleen perto da Bird Road e da rodovia 132, totalmente queimado. A ligação com o Zodíaco nunca foi provada, mas o assassino assumiu o crédito por esse incidente numa carta escrita em 24 de julho de 1970. Mona Galegos, de 22 anos, formada pela Wilson High School e garçonete em meio período, foi assassinada em 19 de junho de 75 após visitar um amigo vendedor de automóveis em Alhambra, Califórnia, para comprar um veículo novo. Ela saiu da casa do amigo à 1 da manhã para voltar para casa em Covina. Em algum momento, durante as primeiras horas da manhã, ela ficou sem combustível na rodovia San Bernardino, no sentido leste. Seu carro foi localizado mais tarde pela polícia rodoviária, trancado e abandonado. A polícia teorizou que um motorista ofereceu a Mona uma carona até o posto de gasolina próximo, que ficava aberto a noite toda antes de sequestrá-la. O amigo da Mona foi inocentado de qualquer suspeita. Os restos mortais dela foram encontrados quase 6 meses depois por 2 adolescentes que estavam caminhando numa ravina remota em Riverside. A causa da morte não pôde ser determinada, mas não havia trauma nos ossos. Elizabeth Rabe era uma estudante da Universidade do Havaí e ela estava em casa, em Los Angeles, nas férias de Natal, quando foi assassinada em 29 de dezembro de 68, após retornar de uma festa. Ela saiu da casa de um amigo às 3h15 da manhã em seu carro esporte e foi sequestrada quando chegou na casa de sua mãe em West Hollywood. Seu corpo foi encontrado no dia de Ano Novo, em 1969, em um denso matagal perto da Mulholland Drive, a cerca de 500 metros de onde a Rose Tashman também foi encontrada poucos meses depois. A Elizabeth estava totalmente vestida e seu corpo tinha sido queimado. Havia contusões nos olhos e cortes na garganta e no coração dela. O legista determinou que nenhuma agressão sexual ocorreu. Especula-se que ela pode ter sido morta pela família Manson, porque um antigo associado da família disse que os membros da família Manson a conheciam. Para nós, hoje em dia, seria inconcebível entrar no carro de um estranho de madrugada. Então, por que essas mulheres faziam isso? Mas não faz tanto tempo assim que as pessoas ficavam à mercê da gentileza de estranhos, quando não existia celular, GPS, nem nada disso. Então, se o seu carro quebrava, pegar uma carona com um bom samaritano muitas vezes era a solução. A combinação de mulheres afirmando sua independência e direito de viajar sozinhas e sair para onde e quando quisessem, e as posições vulneráveis que isso poderia deixá-las numa emergência, foi um boom para serial killers. O homem visto pela última vez com a Robin naquela noite, em 1970, foi descrito como sendo moreno, com mais ou menos 1,77 de altura, em seus 20 e poucos anos, e ele usava blusa de gola alta e calça boca de sino. Tem um serial killer americano bastante famoso que amava usar esse tipo de roupa e cuja descrição bate com a descrição desse homem. O serial killer que todo mundo adora incluir em teorias por aí, né? Ted Bundy. Olha aí. A gente já falou um pouco sobre o Bundy num episódio de bate-papo, né? Depois que eu tinha participado de um evento com uma sobrevivente de um ataque dele. E eu recomendo muito esse episódio para vocês. Eu acho que ficou um episódio bem legal e tinha até a participação da Sabrina, né? A CSI Nurse. E foi um evento bem legal e a gente falou bastante sobre, né, a forma como os serial killers estão sendo glamorizados hoje em dia e sobre o Ted Bundy especificamente. Então, esse episódio é bem lá do início do podcast. Sim, sim. Mas eu recomendo que vocês escutem se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Bundy, porque eu vou mencionar ele aqui, mas eu não vou me aprofundar nele.
Acredita-se que na época do desaparecimento da Robin, o Ted Bundy ainda possuía seu primeiro Fusca azul claro que ele comprou em abril de 66. Então, se ele era o homem do Corvette, aquele era um carro roubado. O que não seria incomum para ele, já que ele foi pego em Aspen e na Flórida depois de ser parado em veículos roubados, e ele fez isso inúmeras vezes quando era adolescente. Quando ele foi preso e confessou alguns crimes antes da execução, o Bundy disse que ele tinha matado uma vítima em algum lugar não especificado da Califórnia. E tem quem suspeite também que ele cometeu os assassinatos do caroneiro de Santa Rosa, que também ocorreram nos anos 70. Em meados de novembro de 1970, quando a Robin desapareceu, o Bundy estava empregado como motorista de entrega para a Padline Supply Company, uma empresa familiar de suprimentos médicos, onde ele trabalhou entre 5 de junho de 1970 e 31 de dezembro de 71. Em meados de 1970, ele também se matriculou na Universidade de Washington e estava morando em Seattle. Além disso, ele estava num relacionamento sério com Alice Klopfer, então ele tinha muitas raízes estabelecidas naquela área nessa época. É óbvio na descrição física da Robin Graham que ela se encaixava no perfil das vítimas típicas do Ted Bundy. Ela era alta e esbelta, com longos cabelos escuros, geralmente ela usava o cabelo repartido ao meio. Ela estava até na faixa etária certa e ainda era uma estudante universitária, né? Era o tipo preferido do Ted Bundy. Mas a logística do Bundy ter matado a Robin não funciona tão bem assim, porque o local onde ela desapareceu ficava a quase 17 horas e meia de onde ele morava em Seattle. E ele não estava exatamente desocupado naquela época, né? Ele estava brincando de casinha com a namorada, ele tinha um emprego e ainda estava fazendo faculdade. Eu não acho que o Ted Bundy teria tido tempo de dirigir até a Califórnia por mais de 17 horas para cometer esse assassinato e ainda voltar depois como se nada tivesse acontecido. Por mais que as pessoas gostem de incluir o Ted Bundy nos papos sobre crime e citar ele como suspeito, é quase certo que não foi ele que sequestrou ou matou a Robin. Ele até passou algum tempo na Califórnia, sim, mas foi anos antes de 1970, quando ele estava namorando uma mulher chamada Stephanie Brooks. E mesmo assim, ele circulou pela área de Santa Rosa e São Francisco. Não existe nenhum registro de que ele tenha estado em Los Angeles. O Bruce Davis, a família Manson, o Zodíaco, o Bundy, todos esses assassinos famosos são tiros no escuro. O caso da Robin, inclusive, só costuma ser mencionado em relação principalmente ao Zodíaco e ao Bundy, porque possíveis vítimas deles foram atacadas após eles se oferecerem para ajudá-las com seus problemas com o carro, ou fingirem que precisavam de ajuda eles mesmos, né? Coisa que o Ted Bundy adorava fazer. A verdade é que houve um monte de assassinos e serial killers na Califórnia e na área de Los Angeles, especialmente ao longo dos anos 60 e 70, que também poderiam ser citados como suspeitos do desaparecimento da Robin. Eu fico inclinada a acreditar que a Robin conhecia aquele homem e que ele provavelmente era um ex-namorado, um amigo, um colega de faculdade ou até um cliente ou colega de trabalho dela na loja Pier 1, onde ela trabalhava. Será que alguém que a Robin conhecia correspondia à descrição do homem que foi visto com ela? Claro que era uma descrição bastante vaga, porque os patrulheiros viram o homem de costas, né? Eles não viram detalhes. Mas eles deviam ter procurado esse homem entre os conhecidos dela. Eu sei que os investigadores fizeram todo o possível para encontrar o Corvette, mas eu não sei se tentaram identificar o homem, nem sei se isso seria possível, baseado só naquela descrição. Também é provável que, conforme a noite avançava e a Robin ficava mais cansada, frustrada e impaciente esperando os pais, ela tivesse disposta a fazer algo que ela não estava disposta a fazer antes.
e acabou aceitando a carona e a ajuda de um completo estranho. Ela também pode ter sido ameaçada e forçada a entrar no Corvette. O homem poderia ter uma arma ou uma faca, por exemplo. A Robin também pode ter sido atacada e jogada dentro do carro dele. Eu acho que a gente viu nos outros casos que as mulheres podiam ser atacadas e sequestradas terrivelmente rápido. Eu estava lendo uma entrevista com os investigadores que lidam com o caso da Robin hoje em dia, e uma das coisas importantes que eles disseram é que ela era uma pessoa muito responsável. A Robin ia sempre ao mesmo posto de gasolina abastecer e era conhecida do pessoal que trabalhava no posto. Esse posto ficava aberto 24 horas e era na esquina da rua do trabalho dela. Então, se a Robin soubesse ou achasse que ela estava ficando sem gasolina, ela teria parado no posto para abastecer antes de ir para casa. Quando os funcionários foram interrogados, eles disseram que acharam estranho a Robin ter ficado sem combustível no meio da rodovia, porque ela não costumava nem deixar o carro chegar na reserva. E isso fez os investigadores acreditarem que o sequestro da Robin pode ter sido planejado. O homem que a sequestrou deve ter esvaziado o tanque do carro dela de propósito para fazê-la ficar vulnerável, sem conseguir voltar para casa. A Robin deve ter sido pega de surpresa quando o carro parou de andar. O carro da Robin ficou um bom tempo no estacionamento da loja Pier 1, sem ninguém olhando, enquanto a Robin foi encontrar os amigos de carona com o namorado Tom. Então, esse homem teria tempo de sobra para tirar o combustível do tanque da Robin. Depois, era só aguardar ela voltar e ir atrás dela. Como os policiais chegaram nela primeiro e indicaram a cabine telefônica para ela chamar os pais, o homem teve que ficar esperando ela ficar sozinha para poder cometer o sequestro. Os investigadores, nesse momento, estão tentando encontrar os registros da Pierce College do tempo em que a Robin esteve lá, para ver as fotos dos colegas de classe dela e tentar descobrir se algum deles tinha um Corvette ou se alguém da família ou amigos deles tinham esse carro. E os investigadores também querem ver se algum daqueles colegas corresponde à descrição dos patrulheiros. Por algum motivo, eles estão focando na faculdade agora, né? E apesar de eu acreditar que um colega de trabalho ou cliente obcecado pela Robin também seja provável, eu não sei se eles têm como perseguir essa pista hoje em dia. Porque na faculdade você vai ter lá, talvez, o yearbook, ou então... Os registros mesmo da matrícula. os registros de admissão, né? Agora, a loja Pier 1, ela não existe mais, naquele local, pelo menos, eu acho. Então, você até pode encontrar alguns registros dos empregados que trabalhavam lá naquela época, mas você nunca vai conseguir acessar registro de cliente, até porque não tinha registro de cliente na loja. Então, é muito mais difícil. Na época do desaparecimento, os investigadores interrogaram um ex-namorado da Robin e ele até passou pelo teste do polígrafo. Mas não parece que o investigaram tão a fundo e não há muita informação disponível sobre ele. A irmã da Robin, a Bonnie Jean, acredita que esse ex-namorado era o responsável pelo desaparecimento da irmã dela, porque o ex tinha uma obsessão pela Robin e não aceitava o fim do relacionamento deles. Esse ex-namorado ainda está vivo e ainda mora na Califórnia, então, se a polícia quiser, eles conseguem investigar melhor esse cara. Eu só não sei se vai adiantar tantos anos depois, né? Infelizmente. Em 1986, 16 anos após o estranho desaparecimento da Robin, um anúncio misterioso chamou a atenção de um membro da família Graham quando apareceu nos classificados do LA Times. O anúncio dizia: "Querida Robin, você ficou sem gasolina na Hollywood Freeway. Um homem em um Corvette parou para ajudar. Você não apareceu desde então. Já faz 16 anos, mas parece que foi ontem. Ainda procurando por você. Assinado The Echo Park Ducks." Okay. Esse anúncio foi realmente colocado sob um microscópio depois que o DJ da rádio KFI, Geoff Edwards, o leu no ar e os telefonemas e cartas começaram a chegar rapidamente.
o que ajudou a estabelecer o link para o caso de pessoa desaparecida de 16 anos antes. O Geoff Edwards, o DJ, disse sobre o anúncio: "Parecia tão romântico. Eu me perguntava se alguém sabia do que se tratava e recebi todos os tipos de ligações e correspondências. Alguém até se perguntou se a mensagem era uma pista para o assassinato." Acontece que o remetente misterioso era um velho amigo da Robin chamado Al Medrano, que ainda morava no bairro de Echo Park. O Al só queria que o mundo soubesse que a sua amiga ainda estava desaparecida e que ela não havia sido esquecida. A família Graham, que também ainda mora em Echo Park, se lembrava do Al como um amigo de infância da Robin. Por que ele escolheu, então, colocar algo no jornal? O Al disse: "Bem, ocorreu-me que 15 de novembro, o dia do desaparecimento dela, caiu no mesmo dia nesse ano que em 1970, num domingo, e eu só queria mostrar que ela não foi esquecida." Ele disse também que a última parte sobre os Echo Park Ducks era como eles costumavam chamar o seu grupo de amigos, e ele queria que a mensagem fosse de todos eles. Echo Park Ducks é os patos de Echo Park, né? É. Sobre o desaparecimento da Robin, o sargento Ham disse: "Tudo que temos é um relatório de pessoa desaparecida. Nunca encontramos restos mortais. Ela pode estar viva em algum lugar." A família sobrevivente da Robin Graham inseriu seu DNA em bancos de dados nacionais e locais que não existiam quando ela desapareceu no início dos anos 70. Os investigadores também possuem os registros dentários dela. No ano de 1980, a Robin foi declarada legalmente morta pela família. Os pais da Robin, o Marvin e a Beverly Graham, já faleceram, assim como um dos irmãos da Robin. Ainda existem 7 irmãos e vários sobrinhos dela vivos e lutando por justiça. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Renata Oliveira. Tá bom. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Renata, eu acho que ele foi um pouquinho diferente, né, dos episódios que a gente faz normalmente, porque eu trouxe aí vários casos bem resumidos, ao invés de trazer só o caso da Robin. Fez a speedrun de vítimas na estrada com carros quebrados. Em Los Angeles, exatamente. Então eu espero que você tenha curtido. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, faça igual a Renata. Acesse o Orelo ou o Apoia-se e procura lá o Detetive do Sofá, que eu vou ficar eternamente grata a você. Quem era o homem que foi visto pelos patrulheiros com a Robin Graham? Será que ele realmente era algum conhecido dela, que nem os investigadores acreditam hoje em dia? Ou será que ele era algum serial killer desconhecido ou um desses que a gente citou ao longo desse episódio? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me contar qual a sua teoria preferida desse caso. Eu também quero saber se você acha que o caso da Robin e dessas outras mulheres podem estar conectados. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai acabar aí? Vai. No meu ainda tem uma frase aqui. Tem qual Bom, frase? Há uma pista convincente, porém, que ainda pode ser útil, assim como Não, as eu outras tirei pistas isso do porque Zodíaco. eu não conseguiria ler essa frase. Há de um uma jeito... pista convincente, porém, que ainda pode ser útil. Ela sumiu na lua cheia. Assim como as outras vítimas do Zodíaco, a Robin desapareceu na noite de lua cheia. E o Zodíaco, todos os 7 crimes do Zodíaco confirmados aconteceram em noites de lua cheia. Entendi. Eu não tenho como falar isso sério. Você desistiu Eu disso aí? desisti. Bom. Sobre o desaparecimento da Robin, o sargento Ham disse: "Tudo que temos é um relatório de pessoa desaparecida. Nunca encontramos restos mortais. Ela pode estar viva em algum lugar."
Eu acho melhor a gente voltar nesse parágrafo Aham. e esperar. É isso que a gente tem que... Esse é o problema de gravar de dia. É muito... múltipla Você nunca personalidade, tinha né? reparado que é uma música evangélica? E do nada vira Na calvário. areia do mar Pra, e a vitória, não sei o pra que mim lá. isso é múltiplas personalidades do carro.